Vamos começar falando do assunto quente do momento, que é o tal do arcabouço fiscal. Que nome, né, ministro? Esse estranho, né? As novas regras fiscais. E é importante a gente poder trazer o que interessa realmente para a população, né? Para você que está acompanhando a gente agora ao vivo pela TV, pela rádio, né? As pessoas, certamente você pensa, quais são os efeitos práticos que isso traz para a minha vida? Afinal de contas, vai ter mais crescimento? Vai ter queda da inflação? Vai ter queda de juros? Dá para garantir isso, ministro? Olha, o pressuposto, né, dessa medida é que nós possamos dar sustentação para os programas sociais previstos na Constituição Federal, ou seja, repor a verba da saúde, repor a verba da educação. Só para você ter uma ideia, esses dois itens, saúde e educação, o governo anterior cortou 30 bilhões de reais. Manter o Bolsa Família no patamar atual, ou seja, não ter aqueles solavancos do período anterior, em que ora você recebia o auxílio, ora você não recebia o auxílio, e às vezes você não recebia quando você mais precisava. Por exemplo, na época em que a população ainda não estava vacinada, o governo cortou o auxílio, as pessoas foram para a rua ganhar o pão de cada dia, o número de mortes pela Covid dobrou em relação ao ano anterior. 400 mil mortes no segundo ano da Covid. Para evitar tudo isso, saúde, educação, salário mínimo, valorização do salário mínimo, transferência de renda, para que tudo isso tenha estabilidade, esse arcabouço fiscal garante que essas despesas não vão ser cortadas. Mas, por outro lado, e isso é importante, garante que o aumento da despesa, qualquer que seja, tem que ser sempre inferior ao aumento da receita. É como no nosso orçamento, né? A gente não pode gastar mais do que ganha, né? Na verdade, o que nós estamos prevendo para os próximos anos é que a gente ganhe mais do que gasta por um tempo, até recuperar as finanças públicas que foram destruídas no ano eleitoral por um governo que queria reverter o seu desfavoritismo nas eleições. A gente está recompondo o que a gente chama de base fiscal do Estado, o orçamento. O Estado precisa ter um orçamento. E esse orçamento tem que ser suficiente para honrar os seus compromissos legais e manter o seu compromisso de responsabilidade com as contas públicas. E, no final das contas, isso é importante para dar uma sustentação a um crescimento maior da economia, né? Isso vai exigir, mais do que permitir, uma queda da taxa de juros, porque se as contas estão em ordem, não tem por que pagar um juro tão alto, que é o maior do mundo hoje. E eu penso que está havendo uma convergência entre a política que a gente chama de fiscal, receitas e despesas, e a política monetária, que cuida da inflação e da trajetória da dívida pública. Isso convergindo, se o Congresso e o Judiciário nos derem sustentação para esse plano, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil entra em 2024 numa rota de crescimento sustentável com justiça social. Porque nós não podemos esquecer que o Brasil está entre os piores países no que diz respeito à distribuição de renda. Então nós temos que olhar para quem está na escola pública, para quem está no posto de saúde, para quem se aposentou, para quem ganha salário mínimo, né? Garantir essas pessoas que não têm renda, acabar com a pobreza, acabar com a fome, mas sem prejudicar o equilíbrio orçamentário que vai permitir uma queda da taxa de juro e a volta dos investimentos, porque com essa taxa, os investimentos tendem a cair muito. O empresário vai tomar emprestado para investir, ele olha a taxa de juros e fala, não dá. Agora, se a taxa começar a cair, naturalmente o mercado de capitais, que a gente chama, né, que é o empresário tomar emprestado, ou emitindo uma ação, uma debênture, ou indo ao sistema bancário, ele vai ter recursos para fazer o seu negócio ampliar, porque vai ter demanda. Se vai ter demanda, ele vai produzir mais.